Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é A Entidade, do original Sinister, de 2012. É um filme que foi dirigido pelo Scott Derrickson, na época famoso por fazer O Exorcismo de Emily Rose, mas hoje já é mais lembrado por fazer Doutor Estranho e O Telefone Preto. E o filme estrela o Ethan Hawke, que é famoso, vocês conhecem ele de um monte de coisa, mas pra fazer a associação aqui, ele também estrela O Telefone Preto, que a gente já falou aqui na Trecheira. A Entidade, eu acho que é um desses filmes que a gente pode classificar como um clássico recente do terror. Ele foi criado pelo roteirista Sir Robert Cargill, que basicamente é o cara que trabalha em filmes do Scott Derrickson. E o roteiro foi baseado em um pesadelo que o cara teve sobre fitas amaldiçoadas depois dele assistir O Chamado. Os dois então decidiram amarrar essa ideia das fitas macabras que gravaram assassinatos com uma recontagem de terror sobrenatural moderno do Bicho-Papão, e voilá, saiu A Entidade, que é um filme que ganhou uma reputação nesses últimos anos como um filme muito assustador. Inclusive saiu um estudo científico que falava que esse era o filme mais assustador já feito, porque eles fizeram um bagulho enquanto monitoravam o batimento cardíaco das pessoas. E pra mim é um monte de palhaçada, porque filme assustador é subjetivo e tem uma diferença entre você ficar tenso e você só tomar um monte de jumpscare na cara, né? Mas eu aposto que a Blumhouse adorou toda essa publicidade de graça que teve pro filme deles. Com certeza. A Entidade também foi um sucesso de bilheteria, e apesar da trama dele ser meio que mais do mesmo, aquela história clássica sobrenatural com gente andando no escuro e levando susto, ele consegue criar uma atmosfera bem diferente e um vilão bem característico. Ele vira alguns clichês do gênero de ponta cabeça e, mais importante, ele consegue pegar os diferenciais e transformar em cenas únicas e icônicas aqui. Talvez por isso esse filme tenha virado um clássico do gênero tão rápido, e é surpreendente que o Bagul não tenha voltado mais vezes, principalmente depois desse estudo de 2020. Na real, esse filme chegou até a ter uma continuação em 2015, mas ela não foi tão bem aceita pelo público, não foi um sucesso de bilheteria tão grande quanto o primeiro e foi meio que esquecido pelo tempo. A gente mesma assistiu, na verdade eu descobri que eu assisti tem 5 minutos, porque eu nem lembrava. A gente assistiu ele pra falar na trecheira, mas a gente achou tão genérico que a gente desistiu dessa ideia e não falou dele aqui no canal. Eu mencionei ele rapidinho no vídeo que eu resumi filmes que eu vi em 2018, mas basicamente o que eu falei foi, não lembro de nada. Eu não lembro se o Bagul aparece. E olha que eu tenho um crush no Bagul, mas vamos deixar pra depois. Ou pra nunca. Mas isso tudo bem ao contrário do primeiro filme, que é marcante, que é memorável, e a gente vai falar dele aqui agora. Mas antes eu pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês assistiram já A Entidade, o que vocês acham desse filme, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também, e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira Violenta, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente, que também é bastante importante. E a gente também já vai liberar aqui o aviso de spoilers. É um filme que já saiu há mais de 10 anos, então o spoiler tá liberado, já é clássico, então estejam avisados e vamos nessa, né? Vamos à trama. O protagonista de Sinister, ou A Entidade, é Elliot Oswalt, um escritor de livros de true crime que tá numa fase horrível da carreira dele e quer escrever um novo hit. Para fazer isso, ele se muda com a família dele para uma cidade nova para investigar um caso bizarro que rolou, no qual uma família foi toda enforcada no jardim da própria casa, menos a filha mais nova que desapareceu. O que o Ethan Hawke não contou para a família dele é que eles estão se mudando exatamente para a casa onde os assassinatos aconteceram. No primeiro dia lá, Ethan Hawke sobe no sótão e encontra uma caixa cheia de filmes em Super 8. Ele monta o escritório dele lá para assistir essa parada e descobre que são vários filmes mostrando assassinatos diferentes, em épocas diferentes, mas que seguem o mesmo modelo de família sendo assassinada de um jeito bizarro. Ele então se aprofunda na investigação desses casos e descobre algo que liga todos eles. Uma figura misteriosa com um rosto esquisito que aparece no fundo das gravações. E essa figura, eventualmente, ele descobre que é o Bagul, um tipo de bicho-papão que agora tá assombrando a família do Ethan Hawke. E assim, o título em português, A Entidade, meio que já entrega de cara que o filme é sobrenatural. Mais um caso de tradução para o português que foi um pouco
mal executada. Isso porque o filme demora a revelar isso. É um roteiro bem interessante nessa investigação dele, do que tá por trás dos assassinatos dessa fita, se é um serial killer ou de um culto que tá atacando essas famílias desde os anos 60. Só quando chega lá pros 50 minutos de filme que acontece alguma coisa que é inegavelmente sobrenatural, e aí o filme segue daí, sendo um filme meio de espírito esquisito mesmo. Eu acho a direção do Scott Derrickson muito boa aqui. Ele constrói bem um suspense durante o filme todo. Ele já começa com uma parada muito marcante, que é o filme em Super 8 lá da família sendo enforcada na árvore. Daí vai disso pra um plano sequência da família do Ethan Hawke fazendo uma mudança ali pra casa nova, já mostra que tem uma qualidade técnica ali no filme. E depois tem um diálogo do Ethan Hawke com o xerife que estabelece a profissão do Ethan Hawke lá, como escritor, e toda essa história que os livros dele começaram bem, mas foram caindo de qualidade. O xerife termina a conversa falando alguma coisa tipo: inclusive isso que você fez agora eu achei de muito mau gosto. A mulher do Ethan Hawke fica meio encucada com essa situação toda, mas o Ethan Hawke fala pra ela: olha, eu garanto que a gente não tá próximo da cena do crime dessa vez. E aí a câmera vai disso pra fora da casa e mostra a árvore que a gente viu na primeira cena antes disso, e a gente conecta que, foi ali que a família foi enforcada, então ele tá literalmente morando na cena do crime agora. Acho que é um conjunto de ceninhas ali muito foda na introdução desse filme, nos primeiros minutos, assim, que já estabelece tudo que a gente precisa saber pra essa história e toda a dinâmica de personagens que vai rolar ali. Depois o filme cai mais pra essa coisa meio genérica, sobrenatural, mas de vez em quando a direção faz umas paradas maneiras de novo. Volta um pouco com essa coisa do plano sequência, acompanhando personagens pela casa de noite. Mas eu acho que ele também se controla um pouco pra ele não ficar tão exagerado nesse aspecto técnico. O problema desse visual do filme, e isso foi uma parada que incomodou muito a gente reassistindo agora, é que a fotografia dele é muito escura. O filme tenta ser tão sombrio o tempo todo que tem uns momentos que a gente não consegue distinguir o que tá acontecendo. Tem só uns feixes de luz aleatórios numa cena que era pra ser, sei lá, o Ethan Hawke andando no corredor escuro. Mas não é o filme todo que é assim, só que toda a cena à noite parece que tem um momento que fica meio incompreensível ali, que a gente fica, gente, o que tá acontecendo? Mas a fotografia também faz seus usos de luz que são bem legais, principalmente quando ela usa as projeções dos filmes de Super 8. Tem um plano que o projetor tá ligado ali no Ethan Hawke, que a gente vê a família sendo assassinada ali no peito dele, e isso meio que denuncia o envolvimento do Ethan Hawke com essa história toda e como ele tá se aproveitando disso. E acho que tem um cuidado a mais no visual desse filme também, porque cada fita que ele encontra ali se passa numa época diferente. E apesar delas não mostrarem tanta coisa ali, tem um design diferenciado pra fazer os personagens serem caracterizados ali e você imediatamente bater o olho e falar: ok, isso é anos 70. E eles também realmente filmaram todos esses trechinhos em Super 8 mesmo, então fica com uma qualidade ali genuína da parada. Eu não acho que o visual da casa nem nada assim seja tão memorável nesse filme quanto em outros filmes de terror, mas tem um ambiente notável aqui que é o escritório do Ethan Hawke, porque ele monta tudo como se fosse uma investigação de polícia mesmo. Vários quadros ali, aquelas coisas conectando tudo, aí ele vai fazendo várias anotações sobre o caso. E acho que isso mostra bem esse lado meio arrogante do personagem, que ele se acha o investigador, o profissional, o cara fodão ali. Sendo que no fim das contas ele tá fazendo tudo isso pra escrever livro sensacionalista pra vender. E outros personagens também deixaram claro em diálogos ali que essa investigação que ele fez no passado já zoou com casos de polícia de verdade ali e deu uma merda federal. Mas acho que a grande questão desse filme é que o Ethan Hawke é um cara muito mala e eu não sei se é pra gente gostar dele. Porque assim, o cara é um babaca, ele tá sempre colocando o livro dele, esse futuro livro, grande hit de sucesso dele, acima do bem-estar e das vontades da família dele, e ele insiste que morar naquela casa que os assassinatos aconteceram não é um problema, mesmo com os filhos dele claramente estando com problema por causa disso. E o joguinho de palavra que ele faz no começo, eu confesso que eu ri, porque eu sou uma pessoa que gosta de joguinho de palavras. Quando a mulher dele pergunta se eles estão próximos à cena do crime, ele fala que não, próximo a gente não tá não, porque eles estão na cena do crime. É uma parada bem babaca de se fazer, né? Porque a mulher tá claramente incomodada com a situação. Mas errado ele não tava, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas também não sei como ele achou que isso podia aliviar a barra dele quando ela descobrisse, né? Falar: não, mas eu não te foda-se mesmo, você tá fudido. E é um personagem que, apesar da história dele não ser explicada toda ali, dá pra gente deduzir o que rolou. E eu gosto quando o personagem é apresentado assim, de uma forma não óbvia. Ele escreveu o primeiro livro dele, que foi um sucesso, ajudou a solucionar um caso. E aí ficou famoso, resolveu replicar esse sucesso. Mas aí a parada deu toda errada,
merda, fez merda, soltou assassino e a família dele virou persona não grata na cidade. Mas eu acho ele um personagem muito interessante, muito complexo por causa disso, porque tem esse grande dilema que é: ele tá fazendo isso pra ter fama e sucesso ou ele tá fazendo isso por causa de um senso de justiça ali? Aí tem a cena no começo do filme que ele encontra a fita dos assassinatos lá, ele vê o que se trata e ele pega o telefone e liga pra polícia, mas aí ele olha pro livro dele e desliga o telefone sem falar mais nada. Aí tem uma ambiguidade ali. Ele largou de ligar porque ele falou: não, se eu passar isso pra polícia o caso não vai ser meu pra solucionar e eu não vou ficar famoso, ou ele olhou pro livro e lembrou daquele caso que a polícia errou e foi ele que acertou. E ele falou: não, pra fazer isso certo tem que fazer eu mesmo. Tem uma dúvida interessante que tem ali, é um aspecto da personalidade dele. Conforme o filme vai passando, vai ficando bem claro que ele tá tendendo mais pro lado da fama e do dinheiro mesmo. Tem a cena que ele fica bêbado e faz um grande discurso pra mulher dele que basicamente é: vamos ficar rico de novo, caralho! Só que é um personagem complexo porque ele continua mentindo pra si mesmo e pros outros, falando que ele tem esse senso de justiça, e aí ele coloca entrevista que ele mesmo, novinho, deu pra uns lugares lá divulgando o livro dele, falando: ai, mas eu nunca escreveria um livro só pela fama. Que cria um contraste com ele velho, querendo desesperadamente aí um hit, um sucesso. E eu acho que até o próprio fato dele passar o tempo livre dele bebendo e vendo entrevistas dele mesmo jovem já mostra que o personagem é levemente egocêntrico, né? É aquela coisa, ele é um bom personagem, ele não é uma boa pessoa. Na real, ele tem bem uma vibe de personagem do Stephen King, né? Porque ele é escritor, tem problema com a família, tem uma questão com o alcoolismo que é recorrente ali ao longo do filme, e eu acho que a gente já viu um personagem com características similares numa história bem famosa. Só que no caso, o Ethan Hawke não fica tão doido igual o Jack Torrance, né? Ele vai mudando, vai ficando perturbado, vai ficando mais intenso. E isso é legal da atuação dele, você consegue perceber ele cada vez mais aterrorizado e paranoico conforme o filme vai passando. E além dele, o resto da família todo tem uma função na trama. A mulher dele não gosta desses temas de true crime que ele escreve, que é complicado também, né? Porque é o que o cara faz. E todo o drama em volta dela, ela descobrindo que eles realmente estão morando na casa em que ocorreram os assassinatos. E isso acontece no final, no momento em que a família quase acaba, que é quando ela ameaça pegar os filhos e ir embora dali. Mas a mulher dele tá lá representando esse velho drama do família ou trabalho. Só que acho que o Ethan Hawke aqui acaba tendo um arco de personagem que é quase um filme do Adam Sandler, que ele é babaca o filme todo, pra no final descobrir que família é mais importante que dinheiro, e aí ele desiste do livro e eles vão embora da casa. Mas foi menos uma mudança da própria bondade do coração dele, e mais um: caralho, ele viu muita assombração e falou: é, eu tenho que ir embora daqui. Mas aí na hora que ele foge também, ele já tá na mira do bagulho, então não adianta porra nenhuma, né? Mas é isso, né? Durante o filme todo o Ethan Hawke tá tão focado no lance do livro, ele tá negligenciando os filhos dele principalmente. O filho acho que é o maior exemplo disso, porque o papel dele na trama é que ele descobre sobre o passado da casa no colégio, fica implícito isso no começo, e ele acaba tendo vários pesadelos, que na real são terrores noturnos, né? O que é usado pra algumas cenas de susto no começo do filme. É óbvio que o menino tá tendo esse problema porque ele sabe que ele tá na casa onde morreu uma galera, né? Mas o Ethan Hawke tá pouco se fudendo. Isso tudo acaba sendo também uma pista falsa, porque eventualmente a gente descobre que o Bagul age pelas crianças da casa ali, meio que num estado de possessão ali, meio que influenciando elas. Então a gente acha que o filho que tá tendo essas paradas o filme todo é o que vai ser possuído. Mas acaba que não é. Quem é possuído pelo Bagul, na verdade, é a filha do Ethan Hawke. E ela age normalmente durante o filme todo. O único indício de que alguma coisa pode estar errada são os desenhos que ela faz. E ela tem essa caracterização marcante de gostar de pintar as paredes e ter essa veia artística do pai ali. Isso volta na trama depois porque ela desenha a família enforcada e o Bagul do lado ali na parede do quarto dela. E é uma parada que depois que aparece nunca mais é mencionada, né? Parece que os pais olharam e, ai, nós já tá com problema demais. E depois ela faz uma pintura da menina que morava na casa antes deles, que sobreviveu à tragédia e o Bagul levou, na parede do corredor da casa. E é isso que revela pra mãe dela que eles estão morando de fato na casa dos assassinatos. E aí, beleza, você acha que essa foi a utilidade da habilidade da menina na trama, mas ela volta mais uma vez no final do filme. Isso porque ela é controlada pelo Bagul. Então o filme acaba com ela matando todo mundo, gravando a própria fita Super 8 e dando nome à fita de Pintando a Casa, porque ela pega o sangue da família e pinta as paredes da casa todas.
O que é pra ser um spoiler enorme, mas é literalmente o pôster do filme. Mas também não dá pra chegar à associação, não né? dá. Então tá tudo bem. Acaba que o maior diferencial do filme pra mim nem é o Bagul. Assim, eu acho que o Bagul é um bom vilão, ele tem um visual bem memorável ali, mas eu só conseguia enxergar o Abaf do Immortal. É um cara do black metal, porque é igualzinho a cara dele. Mas ele também não aparece, né? O Bagul tem 5 segundos de cena, se você contar todas. Pois é, e aí acaba que o mais memorável do filme são as fitas Super 8. Eu acho legal como tem muito plano detalhe ali mostrando o aparelho de Super 8 do Ethan Hawke, como ele tá colocando aquilo, muito detalhezinho ali, ele editando a fita Super 8. Eu fiquei vendo isso tudo ali e pensei, os caras são muito nerd de cinema mesmo, devia estar todo mundo se amarrando em fazer isso. Com certeza. Eu achei bonitinho. Mas aí acaba que as fitas dão esse visual icônico pro filme. Eu gosto dessa ironia fúnebre que tem nelas, que elas são sempre apresentadas com o título de alguma coisa normal ali, tipo churrasco em família. E aí começa com uma filmagem normal da família ali se divertindo em algum lugar, troca pra alguma coisa macabra que combina com o tema. Então na fita do churrasco, a família é queimada viva. Na fita da festa da piscina, todo mundo é afogado na piscina. E eu gosto também que é um desses filmes de terror que tira o terror de uma coisa que era do cotidiano, né? Porque isso em anos 90, anos 2000, era comum você ter essas fitas em casa, assim, que era tipo, aniversário de não sei quem em 1997. Então o filme tira terror disso, eu acho maneiro. E ele nem chega a ser um filme tão gráfico assim. A maioria das mortes nas fitas não tem sangue e quando tem é meio de chavada ali na edição. Geralmente essas mortes são desfocadas no fundo e a gente foca mais na reação do Ethan Hawke. Então é um desses filmes que trabalha mais com sugestão do que com a violência gráfica mesmo. Mas o que me pega das fitas é que no final o Ethan Hawke volta pra casa antiga, só que o Bagul vai junto e deixa a caixa com as fitas lá de novo, só que dessa vez com a versão estendida, com o Director's Cut, Bagul. E aí a gente descobre que as crianças que estavam sob a influência do Bagul que cometeram os assassinatos. O que é uma revelação impactante. É como se o Danny Torrance tivesse matado todo mundo. Mas a questão que pega pra mim é como que essas crianças fizeram isso? Porque são umas mortes muito elaboradas que exigem um nível de força que é impossível aquelas crianças terem. Alguns que a galera tá presa na cama ali e teve a garganta degolada, beleza. Mas, cara, eles levarem a família pra fora, prenderem na cadeira de piscina, criarem aquele mecanismo da corda pra puxar e a família inteira cair com o bagulho e ser afogada. Eles fazerem aquele mecanismo da corda pra pendurar a família na árvore e ser todo mundo enforcado ao mesmo tempo com um galho que... Gente... Além da família, tem dois personagens que ajudam o Ethan Hawke nessa investigação. Tem o delegado Tal. Ele é estabelecido no começo como um fã do Ethan Hawke e que depois entra em contato pra poder ajudar ali ele na investigação dele. Existe fã pra tudo, né? Tem fã até da trecheira violenta. E é engraçado que ele é interpretado pelo James Ransom, que depois ficou conhecido no terror porque ele faz um do Zerê crescido no It Parte 2. E depois disso foi fazer o Telefone Preto com Ethan Hawke e Scott Derrickson de novo. O delegado acaba sendo meio que uma figura cômica do filme porque ele tem esse comportamento meio de fã nervoso ali, não sabe muito bem como se comportar com o Ethan Hawke, só que eu acho que ele funciona porque ele não é uma figura cômica exagerada. Na real, a maior parte do cômico ali vem dos diálogos dele, porque ele é engraçado e ele manda a real pro Ethan Hawke várias vezes. A cena que o Ethan Hawke fala pra ele, confessa que acha que tá sendo assombrado, e aí depois ele pergunta, você não acredita em nada disso, né? Ele responde, não, pô, eu acredito sim, eu não passaria uma noite nessa casa, você tá maluco? 4 pessoas morreram no jardim. Isso é muito bom, a gente riu demais. E aparentemente ele foi popular o suficiente pra voltar pro filme 2, ele é o protagonista daquele filme. Isso é uma informação 100% nova. E tem também o Professor Enredo, é claro que tem, porque esse ainda é um filme de terror sobrenatural que usa os clichês do gênero. E esse pra mim é um dos melhores exemplos do que é o Professor Enredo, que a gente tanto usa essa expressão aqui na trecheira. Que ele geralmente é um personagem que aparece só em 2 cenas do filme, geralmente é um ator um pouco mais conhecido que, às vezes, nesse caso é muito bom, porque ele nem se deu o trabalho de ir no set, ele só fala por Skype, e ele aparece como um especialista nesse assunto muito específico que tá assombrando o protagonista, e vai explicar pra gente e pro protagonista o que tá acontecendo no filme. Nesse caso, o ator é o Vincent D'Onofrio, que na época era conhecido por fazer Law and Order, e hoje acho que ele é mais lembrado como o rei do crime em Demolidor. Então o Ethan Hawke tem umas chamadas com ele ali pra ele explicar quem é Bagul, e mandar uma daquelas clássicas imagens de filme de assombração, que são feitas naquele estilo de arte de livro medieval, e que mostram uma situação exatamente igual a que o protagonista tá vivendo, pra mostrar, olha, esse demônio é ancião e está atacando
há muito tempo. Eu acho isso maravilhoso. E agora sobrou a gente falar dele, né? O Bagul, o cara, a grande estrela do filme, que aparece por 30 segundos. No começo ele aparece como aquela sombra ali nos filmes de Super 8, o que não necessariamente indica que é sobrenatural ainda. E aí a gente vê o símbolo que tá em várias gravações diferentes, que indicam que aquilo ali é um culto ou uma organização. E é engraçado que tem uma hora que o Ethan Hawke pausa e dá um zoom na cara do Bagul. E é sempre bom a gente lembrar que isso é um filme de Super 8 dos anos 70 e ele tava no fundo em movimento. E aí ele dá um zoom tão sinistro que, maluco, 4K. Sério, o meu celular, tudo bem que meu celular já tá ruim, mas meu celular não dá um zoom igual a esse de jeito nenhum. E aí, pra mim, esse foi o primeiro sinal de sobrenatural do filme, porque é impossível aquela definição toda. Mas enfim, algumas coisas vagamente sobrenatural vão acontecendo, tipo o filme de Super 8 entrando em combustão espontânea, ou o escritório aparecendo aberto todas as noites com o filme passando ali. E no começo do filme eles dão muito destaque às regras da família, que as crianças não podem entrar no escritório e o escritório tá sempre trancado. Então isso é meio sobrenatural, mas ainda pode ser que seja um intruso, ou até alguma das crianças fazendo aquilo escondido. Tem até essas coisinhas do tipo, quando o Ethan Hawke vai no sótão, primeiro ele vê lá em cima um escorpião, depois ele vê uma cobra. O que beleza, pode ser só uns bichos que estão entrando dentro da casa mesmo, mas depois, quando a gente vê as imagens medieval que Vincent D'Onofrio mandou, a gente vê que o escorpião e a cobra são representações do Bagul ali. O sobrenatural mesmo acontece quando a gente vê o Bagul nessa imagem em alta definição que tá parado ali na tela do computador, se mexendo e olhando pro Ethan Hawke. O que é feito no fundo de um jeito bem foda, sem susto, é só um detalhe ali acontecendo meio macabro. Mas aí depois disso o filme vai pras várias cenas de susto, que vão desde umas cenas melhores assim até umas cenas mais óbvias, né? O Bagul aparece algumas vezes pra dar susto no protagonista, mas muitos dos sustos são com as crianças fantasma. Eu gosto do visual delas porque todas elas têm um figurino bem distinto ali e dá pra você associar cada uma a um dos filmes Super 8, mas tem umas cenas que são meio esquisitas, tipo o Ethan Hawke parado, do nada a menina coloca a cara aqui pra dar aquele susto do papagaio de pirata. E no começo, beleza, o susto funciona. Mas aí a menina fica parada lá por muito mais tempo do que ela devia e a cena já começa a ficar meio esquisita, sabe? Meio constrangedora. Tipo, menina, vai embora daí. Sabe um negócio que me incomoda no filme? E aí isso é 100% uma coisa, opinião minha, assim, mesmo de gosto. Eu acho cafonérrimo as crianças fazerem shh. Ia ser tão mais legal se elas só ficassem paradas olhando com cara de demônio, mas aí todas elas viram e fazem shh, ai, cafona. Mas por boa parte do filme, o Ethan Hawke nem consegue ver as crianças. Só no final, quando ele sobe pro sótão e descobre que tá rolando uma watch party ali da fita macabra, e aí o Bagul faz o susto clássico dele, que é só enfiar a cara na frente da câmera, aí o Ethan Hawke fica um pouco abalado com essa quantidade de aparição na casa dele e fala, vambora daqui. Eu acho legal que um pouquinho antes dessa cena ainda tem uma cena que meio que indica o que vai acontecer com a família, porque a gente vê meio que um ponto de vista de uma lanterna chegando no quarto do Ethan Hawke e vendo ele dormindo. E geralmente os filmes Super 8 começavam com esse ponto de vista de lanterna quando ia ter um assassinato, então é uma prévia ali do que vai acontecer. Mas enfim, o Bagul é revelado como uma entidade pagã muito antiga que se chama Bagul, o Devorador de Crianças. Ou seja, ele basicamente é o bicho-papão. E isso realmente era pra ter mais destaque na trama, mas eles acabaram reduzindo pra não ficar muito estúpido. Eu li que o roteirista tinha pensado no Bagul originalmente como um tipo de Willy Wonka do mal, que é basicamente o Willy Wonka do Johnny Depp. Exatamente. A única menção a bicho-papão que tem no filme é quando o Ethan Hawke acha uns desenhos de boneco palito feito pelas crianças que foram abduzidas. E nesses desenhos elas chamam o Bagul de Mr. Bug, que é uma abreviação para Bugman, que é como chama bicho-papão na gringa. O Bagul se manifesta fisicamente pelas imagens que fazem dele, então ele literalmente está vivendo ali naqueles filmes de Super 8. Ele é quase o tio da Samara, né? Só que ele também tá nas cópias digitais que o Ethan Hawke faz dessas fitas. Então, quando ele queima os bagulho todo, não adianta, porque tem tudo no computador dele e o Bagul se reergue como uma fênix. Não adiantou queimar os bagulho? Eu falei bagulho? Falou bagulho. E a direção no final aproveita bem essa coisa do mundo da fita lá onde vive o Bagul pra fazer umas coisas meio loucas ali. Todo um plano acontecendo lá, passando pelos corredores, que eventualmente sai de uma tela pra mostrar que aquilo é a projeção e depois mostra o mundo real. E aí no final o Bagul aparece pra levar a criança e ele entra na tela de novo. E de novo uma coisa bem chamada pra esperar pra pensar, né? Porque o Bagul volta pra
pra dentro da TV, ele não sai. O último aspecto da mitologia do Bagul aqui é o lance da mudança. Bagul nunca foi detectado antes porque ele tá sempre atacando as pessoas em movimento, porque o que rola é que ele vai fazer uma criança matar o resto da família. E depois ele fica ali na casa esperando pra assombrar a próxima família com criança que vai entrar ali. Se for uma família sem criança que comprar a casa, eu não sei o que Bagul faz. Faz nada. Quando essa família decidir que já deu de assombração e ir pra uma casa nova, é aí que Bagul ataca. Então, quando eles se mudam, ele toma controle de uma das crianças e faz ela matar o resto da família. O delegado Tal se liga no que tá rolando ali, ele descobre a ligação entre crimes passados, mas ele não consegue avisar o Ethan Hawke a tempo. Então, o Ethan Hawke se muda e a filha dele mata todo mundo. O que é um final muito macabro, muito impactante e que faz todo sentido com o que o roteiro tava preparando até então. Ele não parece ser gratuito, sabe? Quando eu tava editando esse vídeo, eu percebi que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante dessa parte do filme, e aí eu quis fazer essa adição aqui, com um microfone meio merda, mas é o que eu tenho disponível no momento. Mas o que eu acho legal dessa parte da mudança é como o filme subverte um dos principais clichês de filmes de casa assombrada. Porque a maioria desses filmes pode ser resolvido com a galera só indo embora do lugar. E com a entidade, você também pensa isso no começo, mas a graça aqui é que esse ato de ir embora, que seria a salvação em quase todos esses filmes, é o que mata a família do Ethan Hawke. Então é uma sacada bem esperta no roteiro e um jeito legal de brincar com esse clichê de assombração e uma boa fonte de terror pra te deixar meio encucado ali agora. Será que se você for embora dessa casa assombrada você vai sobreviver? E eu acho que é por causa desse final também que o filme acabou sendo o sucesso que ele é, porque quando termina você fica meio, porra, foi um filme, foi brabo. Enfim, A Entidade já virou um clássico ali dos anos de 2010 e acho que a gente tem que colocar ele nessa categoria. Mas se fosse pra gente ir da gente mesmo, acho que a gente colocaria como um muito bom mesmo. Vou colocar como do bagulho. Eu gravo o resto desse vídeo aqui de cabeça pra baixo se você me falar o nome do livro dele. E não vai ser hoje que Val vai gravar esse vídeo de cabeça pra baixo. Cara, se eu soubesse, ia ser tão legal, Ia ser muito engraçado. Ia ser tão bom, mas eu não tenho a menor ideia. Kentucky Blood. Eu não saberia nem por onde começar a chutar.